Olá a todas e a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. Nós estamos aqui hoje para mais um Papo de Autor, e o nosso convidado de hoje é o Eduardo Parente, que é sócio de Saluz e Marangoni, Parente e Jabur Advogados, é mestre e doutor em Direito Processual e professor, atua como árbitro e integra as mais destacadas câmaras de arbitragem do Brasil e também é autor de livros sobre o tema. Para conversar com o Eduardo, o Olavo, que é nosso consultor sênior do canal, colunista sênior do canal Arbitragem, que nos ajuda aqui. O Olavo também escreve diversos livros de arbitragem, é procurador. O currículo de ambos, o LinkedIn, tudo vai estar na descrição desse livro. Eu não posso deixar de agradecer os nossos mantenedores e apoiadores do canal Arbitragem, os quais fazem essas iniciativas possíveis. Então, sem mais, eu vou dar boas-vindas para o Eduardo, agradecer a presença dele aqui, e já vou passar a palavra direto para o Olavo para começar esse bate-papo de hoje. Olá, Olavo, tudo bom? Saudações, Laura, obrigado por mais essa oportunidade. A honra aí de receber o meu amigo, conterrâneo de região aqui, que vem da cidade de Batatais, terra onde meu pai nasceu, e um grande amigo de muitos anos aí, desde a época da adolescência, Eduardo Parente, que se destaca muito aí na arbitragem e no direito. Eduardo, conta um pouquinho para todos, por favor, quando e como despertou o seu interesse por estudar arbitragem, trabalhar na área? Bom, eu agradeço o convite por participar desses bate-papos, é uma honra, e inclusive ter sido antecedido pelos queridos amigos e referenciais, inclusive na minha formação da arbitragem, que é a Selma Lemes e o Pedro Batista. Eu parabenizo vocês pela iniciativa, agradeço pelo convite. E veja, Olavo, já respondendo a tua pergunta, meu caríssimo conterrâneo, a gente que sai lá do interior, quando chega aqui na capital, a gente procura se agarrar ao que mais nos atrai, né? Eu posso dizer o seguinte, que talvez lá de Batatais eu tenha até hoje tenha sido o único que tenha se interessado pela arbitragem, por enquanto, né? Porque eu imagino que depois desse nosso evento, os batataenses e o pessoal de Orlândia também vão se interessar mais pela arbitragem. Mas o meu primeiro interesse pela arbitragem foi até uma situação curiosa. Eu quando vim para São Paulo, comecei a faculdade, etc., já iniciei até de certa forma, assim, precoce, comecei a estagiar logo no primeiro ano da faculdade, com aquela ansiedade de quem acabou de chegar na capital, e passando pelos escritórios, etc., eu acabei começando a minha carreira mesmo de advogado num dos mais respeitados escritórios do Brasil e de São Paulo, que é o Caselli Guimarães, né? O Duarte Garcia Caselli Guimarães e Terra. E já recém-formado, olha, eu vou te dizer, a arbitragem mal engatinhava no Brasil, praticamente os procedimentos arbitrais que existiam aqui eram procedimentos internacionais, que não tinham as amarras que a gente tinha até então no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? As amarras em termos da arbitragem acontecer no Brasil de fato. Mas o fato é que ali, logo recém-formado, primeiro ano como advogado, eu lá no escritório do Mário Sérgio. O Mário Sérgio sempre foi, aliás, saudoso Mário Sérgio, o príncipe dos advogados do Brasil, né? E aproveito até a oportunidade para prestar uma homenagem a ele. Vai ser sempre uma saudosa memória. É até emocionante falar do Dr. Mário. Mas o Dr. Mário sempre foi um entusiasta da arbitragem. Eu era um advogado recém-formado, vindo de Batatais, né? E o Dr. Mário quis fazer um evento no escritório sobre arbitragem. E eu me lembro que os advogados recém-formados e os estagiários brincavam que a arbitragem seria sobre futebol, né? E a convidada de honra para dar essa palestra, que na verdade foi o despertar ali do interesse na arbitragem, foi exatamente a professora Selma. Ela não se lembrava disso, eu a relembrei recentemente desse episódio, mas quem realmente me fez o primeiro estímulo de arbitragem foi a Selma. Foi a Selma, que depois, inclusive, veio a participar da minha banca de doutoramento, numa coincidência da vida, e aí é outro episódio da vida e do nosso caminho por aqui, né? Mas o fato é que o primeiro contato com o tema foi com a Selma nessa palestra muitos anos atrás. Não vou nem falar, senão vou revelar a idade, acho que não cai bem, né? E depois disso,
No curso de mestrado, que eu fui para o mestrado na área processual, como eu sempre fui muito próximo e praticamente um amigo e depois orientado pelo professor Carmona, aí eu comecei também a ter bastante mais contato sob o ponto de vista acadêmico e doutrinário na arbitragem e sempre de forma correlata às questões do judiciário, ao processo judicial como um todo, e eu fui colocando essas experiências e essas curiosidades de lado a lado, e que acabou até, inclusive, orientando o meu pensamento até para o doutoramento no futuro e etc. Então, meu primeiro contato foi assim, foi de forma casual, eu acho que foi, inclusive, algo espontâneo. Depois disso, foi no ambiente acadêmico, sim, e aí a vida vai nos levando às situações, a gente vai exercendo e vai caminhando, e a profissão acaba também, graças a Deus, sendo algo que, numa área que você gosta, uma área que você sempre teve interesse, e enfim, e acho que a gente estamos trilhando um bom caminho, por enquanto. E, Eduardo, quais orientações você dá para o jovem que começa a estudar arbitragem hoje? Olha, o jovem, ele precisa ter curiosidade, né? A gente vive num tempo de muito imediatismo, de muita conexão e, portanto, de muita facilidade no acesso a informações e não necessariamente a conteúdos. Eu digo que, veja, a gente é da época que as pesquisas eram feitas dentro da sala da biblioteca, né? De novo, sem querer ser saudosista, mas a gente tinha que saber fazer pesquisa na enciclopédia Barça, a gente tinha que saber procurar nos compêndios do Pontes de Miranda os temas, a gente não dispunha do Google, né? Eu acho que o jovem hoje, com as ferramentas que tem e com a curiosidade, ele consegue muito mais fácil obter não só informativos, mas o conteúdo propriamente dito. Basicamente tudo a gente consegue obter mediante a navegação, né? Eu diria que o jovem, ele deveria tentar começar a criar uma base conceitual sobre o que é a arbitragem, o seu nascimento, o seu desenvolvimento, para que serve, porque, e aí falando do jovem, o jovem hoje, ele se questiona sobre a utilidade, a finalidade das coisas, e eu diria que é um predicado, é uma qualidade da juventude atual. Eles questionam o porquê das coisas, eles questionam para que servem as coisas, eles questionam a questão da teoria sem vinculação à prática, o que eu acho muito interessante. No meu ponto de vista, talvez seja o grande mérito dessa geração dos jovens atuais, né? Mas eu acho que eles deveriam, então, usar essa curiosidade com esses questionamentos e para buscar o fundamento e depois chegar à conclusão da serventia do procedimento arbitral, né? Para que ele serve na vida das pessoas, não digo na vida dos advogados, não digo da vida dos árbitros ou das instituições, mas de quem se submete à arbitragem, de quem elege a arbitragem como método de resolução de controvérsias, né? Então, no meu ponto de vista, ele deve fundamentar a sua pesquisa, a sua busca pelos fundamentos, e aí passar por uma base até, de certa forma, teórica, porque é importante a teoria antes de você aplicar a prática, para chegar nos finalmente e aí sim concluir da serventia do procedimento arbitral, paralelamente ao judiciário. Você já falou aqui da importância da professora Selma, do professor Carmona aí na sua vida acadêmica, profissional, na sua inspiração. Além deles, quem mais foram os professores que o inspiraram no Brasil e fora do Brasil aí sobre arbitragem? Olha, na verdade, eu preciso prestar uma homenagem a muito mais pessoas no Brasil que a gente deve essa homenagem, né? Não só a professora Selma, o professor Carmona. O professor Carmona, eu devo a minha admiração e a minha gratidão eterna por ele ter sido meu orientador e é um companheiro aí da vida acadêmica de décadas, né? Mas o Pedro Batista, e aí
fora até da parte tão acadêmica pura, mas na parte do ensinamento propriamente dito, Zé Emílio Nunes Pinto, que é, assim, no meu ponto de vista, um dos 5 maiores nomes da arbitragem no Brasil de todos os tempos, Luiz Olavo, enfim, professor Marcelo Huck, enfim, são tantos nomes no Brasil, são tantos craques no Brasil, né? E o professor Magalhães, que são, veja, eu costumo dizer que por que na origem no Brasil os melhores, não os melhores, mas os grandes nomes da arbitragem eram geralmente doutrinadores ou professores que ensinavam, lecionavam o direito internacional. Não é uma coincidência, porque lá atrás só podia ter arbitragem internacional. No Brasil não tinha arbitragem doméstica. Aqui a gente questionava se fragilizaria ou se esvaziaria a jurisdição estatal. Aqueles dilemas que nós já conhecemos, né? Até a gente ter o respaldo do Supremo Tribunal Federal na questão da legalidade e constitucionalidade da arbitragem, mas o fato é que quem praticava a arbitragem no Brasil, lá nos primórdios, eram os professores, os juristas ou advogados do direito internacional, né? E eles sim que tinham a prática da arbitragem no começo da arbitragem prática no Brasil, né? Veja, a gente tem no Brasil, e aí digo, fazendo já uma referência e uma homenagem, a Câmara Brasil-Canadá já tinha procedimentos arbitrais muito antes da lei ser sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Eram arbitragens internacionais, né? Eu diria que, fora esses nomes do direito internacional e eu diria os titãs da arbitragem, né? Eu gosto de chamá-los de os titãs da arbitragem. A gente tem uma nova geração aí de gente muito boa, de gente brilhante, pessoas que eu admiro, amigos. É tanta gente, eu estou com tanto livro aqui em cima da minha mesa, inclusive livros novos que eu recebo aqui, um melhor do que o outro, né? Veja, acabei de receber aqui um livro do João Lé sobre produção autônoma de provas no processo comparado, maravilhoso. Chegou hoje para mim aqui a arbitragem de coisa julgada do Cássio Drummond. Acabou de chegar. Gente nova fazendo doutrina muito boa. São gerações e gerações, né? Eu diria que depois dos titãs dos titãs da arbitragem, a gente tem talvez a minha geração, depois a gente tem mais essa nova geração dos doutrinadores, do pessoal que na verdade defende as teses, as dissertações, e o trabalho, quando é bom, ele precisa ser publicizado, ele precisa ser dividido, ele precisa ser compartilhado para difundir o entendimento e difundir as boas práticas, né? Então, eu diria que em termos de realidade acadêmica, doutrinária no Brasil, a gente é um celeiro maravilhoso de nomes, de pessoas muito talentosas, né, de obras maravilhosas. Agora, sob o ponto de vista do direito internacional, é difícil falar, é quase impossível falar da arbitragem sem mencionar o professor Gaillard, né, a obra dele com Fouchard e Goldman. Eu acho que é uma referência clássica obrigatória, né? A gente tem outros livros atuais também, do pessoal que praticam a arbitragem atualmente, e eu gosto bastante de dos americanos, que tem uma pegada bem prática, e aí sai do clássico do Gaillard e você já vai para uma literatura mais pragmática, né? Mas afora os franceses, do ponto de vista de conteúdo conceitual, acadêmico, eu diria que eu faria uma paridade dos franceses com os americanos em termos de aplicação prática dos conceitos básicos da arbitragem como um todo, né? E aí, bom, aí tem uma infinidade de nomes, são gente muito boa, que inclusive a maioria, antes da pandemia, participavam dos nossos eventos, estavam sempre aqui no Brasil, e tenho certeza que muito em breve estarão de novo, se Deus quiser, muito em breve. São nomes que estavam sempre conosco aí nos eventos, nos congressos, pessoas que dividiam, disseminavam conteúdo, experiência
de forma presencial, de forma muito humana, e inclusive, viraram amigos, né? Então, eu diria que existe uma comunidade excelente da arbitragem no Brasil, que eu presto minha homenagem, e uma comunidade internacional muito amigável também à arbitragem, à comunidade brasileira, e que se dão muito bem, né? Tanto é que o Brasil sempre despontou, já há um bom tempo, nos eventos internacionais, os melhores eventos brasileiros de arbitragem, com um conteúdo internacional, sempre atraíram esses nomes internacionais. Os estrangeiros sempre adoraram vir ao Brasil para compartilhar conosco, dividir conosco, porque o brasileiro, acima de tudo, e o prático da arbitragem, ele é muito criativo, então tem muita coisa que a gente pratica no Brasil e que a gente acaba compartilhando com os estrangeiros, eles gostam e praticam também, e vice-versa, né? A gente é sempre influenciado por eles também. Então, eu diria que assim, em termos clássicos, eu iria para a doutrina francesa, em especial o professor Gaillard, e em termos práticos, em termos de doutrina, de livros, de obras, os americanos, em termos gerais, digamos assim, né? Excelente. E, Eduardo, quais são as diferenças da atuação como autor, doutrinador, escritor e como árbitro? Olha, essa pergunta é interessante, né? Porque a pergunta, ela posta dessa forma, ela sugere que existe uma programação ou um planejamento para isso. A verdade é que muito da vida é aleatório, né? As coisas vão acontecendo e os caminhos vão se abrindo e a gente vai caminhando. Dizendo da minha experiência, no meu caso, eu acabei virando, de certa forma, doutrinador na área da arbitragem, não por acaso, mas como fruto de um trabalho de doutoramento que me levou muito tempo e também não foi um trabalho que nasceu de uma hora para outra, porque ele originalmente tinha um foco no processo judicial e aí, influenciado por todos esses nomes que eu citei, em especial pelo professor Carmona, eu migrei essa visão para a arbitragem, né? E dali em diante, eu diria que do doutoramento e da publicação do meu livro, que foi aquela ideia de trazer os princípios do Luhmann, alemão, para a arbitragem no Brasil e fazer um paralelo com a experiência do judiciário, com o processo judicial. Dali advieram uma série de outros escritos, outros ensinamentos, muitas aulas, muitos congressos, muito compartilhamento de ideias, de experiências, e nisso também uma coisa puxa a outra, a gente acaba entrando em arbitragens como advogado, o escritório, bem ou mal, o escritório embora somos novos, já temos 30 anos de experiência, então o escritório também foi participando de arbitragens, eu acabei também sendo indicado em procedimentos por colegas, por partes, e, enfim, uma coisa vai puxando a outra. Desse trabalho de doutoramento saíram também uma série de escritos de temas que eu não consegui abordar na época do livro ou da tese e depois acabei desenvolvendo em outros escritos. A exemplo de um evento recente que nós fizemos sobre a questão dos precedentes vinculantes ou desvinculantes do judiciário ao árbitro, foi um evento até recente que nós fizemos, o Lauro participou, o Lauro organizou, né, que é um tema muito palpitante e que tem a ver com a experiência da arbitragem, a experiência do judiciário e o embrincamento dessas duas frentes. Isso foi fruto de algo que para vocês terem uma ideia, pelo menos na minha experiência, apareceu na banca de mestrado na USP, cujo trabalho não tinha nada a ver com arbitragem, era sobre a uniformização da jurisprudência, e o professor Nani, que eu diria que é um dos ilustres aí, eu vou chamar ele da nova geração para ele ficar feliz, de arbitralistas, ele, que era membro da banca, me pergunta se o árbitro estaria vinculado a uma súmula vinculante, e não tinha uma linha de arbitragem na dissertação de mestrado, né, para você ver como é que uma coisa puxa a outra, uma coisa vai puxando a outra. Esse tema acabou voltando, de certa forma, no meu doutoramento, depois eu acabei escrevendo
mais recentemente esse capítulo no livro, cujo evento nós fizemos há cerca de 1 mês e meio, né, Lauro? E então são coisas que vão se, né, uma coisa vai puxando a outra, né? Agora, em termos de função, eu diria o seguinte: eu comecei na arbitragem primeiro como advogado, né? Depois como alguém que escreveu e pensou sobre arbitragem no plano acadêmico. Depois continuei ainda como advogado e, paralelamente, a atividade acadêmica de palestras, aulas, eventos e congressos, e aí também, depois da publicação do livro, algumas obras publicadas, né? E aí eu gosto de dizer que sempre decorrentes da ideia original da tese, porque eu gosto de manter uma coerência com o meu pensamento que de certa forma, eu desenvolvi na minha tese. Então, eu costumo dizer que meus trabalhos todos têm uma conexão com aquilo, né? Eu tento sempre fazer uma conversa dos temas que eu abordo com o que eu coloquei naquele solo comum que foi a tese de doutoramento, né? Que é quase, no meu ponto de vista, acaba sendo uma teoria geral, né? E aí nos leva até a perguntar se existe a teoria geral da arbitragem. Aí é uma outra questão, é um outro artigo que está no prelo aí. Mas o fato é que a atividade do acadêmico, ela segue um rito, um caminho longo e difícil. Vocês sabem disso, Olavo, você sabe muito bem disso. O caminho do acadêmico, ele é lento, difícil, e só sabe do gosto e do prazer de você ter aquilo quem passa por esse caminho. Você não consegue explicar para quem não percorreu esse caminho o quão satisfatório é você ter um resultado acadêmico, uma conclusão acadêmica, um título, uma posição, um trabalho publicado, um trabalho entregue, defendido, e, enfim, o trabalho acadêmico ele é muito personalíssimo e, enfim, muito peculiar, né? O trabalho acadêmico, a rigor, ele te prepara para transmitir conteúdo, ele serve para isso, para você dividir o conteúdo, para você dar aulas, mas acabar recebendo aulas também dos alunos, que é a grande ideia, né, de você seguir o caminho acadêmico. E a atuação de advogado decorre de uma opção profissional, de você gostar de ser advogado. Eu costumo dizer que, antes de tudo, eu sou advogado e depois eu acabo não sendo árbitro, eu fico árbitro momentaneamente em alguns procedimentos. E eu sempre digo isso, que ninguém é árbitro, as pessoas estão árbitras em determinados procedimentos por um determinado espaço de tempo, né? É uma função, e é uma função provisória. Então, uma pessoa ou é engenheiro, a pessoa é advogado, a pessoa é acadêmico, a pessoa é professor, enfim, químico, e ele fica árbitro por um determinado período de tempo, né? Essa é uma atividade que eu tenho exercido também, e acabou sendo uma coisa meio que acidental na minha vida profissional, né? Então, assim, em resumo, antes de tudo, eu escolhi ser advogado, e sou advogado. A vida acadêmica veio para que o menino lá de Batatais conseguisse caminhar melhor em São Paulo, conseguisse se desenvolver, conseguisse evoluir e dividir as coisas. Então nasceu com uma curiosidade, uma busca original minha no começo de carreira, a vida acadêmica, e continua, né, porque a gente não larga isso nunca, até em função da curiosidade mental que a gente tem. E a função de árbitro, ela acaba sendo acidental. Eu diria que ninguém escolhe ser árbitro, sabe, originalmente. A pessoa não entra na faculdade ou num curso de pós-graduação dizendo assim, serei árbitro. Não. Esse caminho é um caminho que ele não me parece, não diria virtuoso, mas é um caminho que não é o caminho natural. A função árbitro é uma função que decorre de você ter percorrido outros caminhos antes, que é o caminho da formação, é o caminho da profissão, é o caminho de você ser, de certa forma, reconhecido no mercado pelos seus pares, seja pelo seu trabalho acadêmico, seja pela sua atuação profissional. Então, eu diria que a função árbitro é uma função decorrente da sua profissão, que é a profissão base, seja professor, seja advogado / professor,
E no meu caso foi basicamente isso, decorreu, né, dessa escolha pela profissão de advogado, pela via da academia que sempre faz a gente crescer, faz a gente se desenvolver, e a função árbitro veio depois disso em função da maturação e da divisão desse conteúdo e do compartilhamento, e enfim, e o árbitro, ele, para estar árbitro, ele precisa de um certo tempo de janela. Excelente. Eduardo, fala um pouquinho sobre as instituições arbitrais no Brasil hoje. Boa pergunta, Olavo. As instituições do Brasil, eu diria que, assim, a gente tem... Há muitos anos atrás, a gente teve um grande problema, aqui de instituições que não eram, assim, muito... Não eram reconhecidas ou não eram, de certa forma... Não vou dizer idôneas, mas eram instituições que eram abertas para buscar determinados resultados financeiros. Essas instituições foram praticamente extintas pela prática da arbitragem. Por quê? Porque quem escolhe a arbitragem quer, antes de tudo, confiança. Para ter a confiança, precisa da seriedade. Para ter tudo isso, precisa ser uma instituição que funcione bem, que seja transparente, que tenha já desde sempre um compliance no seu modo de ser, não um compliance aplicado a posteriori, mas já nasça reto, não seja um pau torto que depois tente se desentortar, porque isso não existe. Então a gente tem as grandes instituições do Brasil hoje, elas são de nível internacional. Eu diria que, assim, sem medo de errar, a gente tem... Você falado, uma Fiesp, a Brasil-Canadá, a Camarb, a FGV, né, a Anshan, a Câmara da Bovespa B3, são câmaras de nível internacional. Eu diria que, até pela experiência que eu tenho de CCI, de procedimento de CCI, eu diria que em muitos aspectos as nossas câmaras funcionam melhor, são mais eficientes para o árbitro, para os advogados, e, no fim do dia, para as partes, que é o que interessa, né? A Câmara precisa funcionar bem para a parte, né? E eu digo que existem rotinas, existem camadas de procedimento, ou não de burocracia, mas de tornar o procedimento rápido e seguro e, ao mesmo tempo, oficial, que essas câmaras, e aí eu destaco essas que eu falei, em especial Brasil, Canadá, Fiesp, né? Que elas são de nível internacional, em muitos aspectos, em muitos momentos, até como árbitro, como advogado, você percebe até que supera câmaras de nível internacional, reconhecidas internacionalmente. A gente fala isso, inclusive, para o pessoal da CCI, que as nossas brasileiras estão melhores do que eles dão risada, mas falam, mas o nosso selo é mais reconhecido. Fala, espera mais um pouquinho que a gente chega lá. Excelente. Eduardo, fala um pouquinho sobre a relação entre o judiciário e a arbitragem no passado e hoje. Tem diferença? O que você avalia? Olha, a gente, no começo da prática da arbitragem lá atrás, como a gente gosta quando as pedras estavam sendo quebradas, né? A arbitragem era algo que, no começo, era algo atrelado à experiência prática do direito internacional. Então, as empresas, as pessoas do Brasil mal conheciam, os poucos eventos que existiam, como o advogado recém-formado que eu falei para vocês que eu era, as brincadeiras eram de que seriam eventos de futebol, né, de arbitragem de futebol. Isso foi sendo colocado de lado, em especial com o movimento legislativo, né, que vocês sabem, que eu tenho certeza que o Pedro e a Selma já disseram aqui, o Pedro, Selma e Carmona, na época com o senador Maciel, fizeram a operação árbitra, né, e a gente conseguiu, no Brasil, instituir uma lei, que é uma lei extremamente moderna, extremamente dinâmica, uma lei que não é descritiva, ela é programática, né? É uma lei que não se encanta com os meandros e com os ritualismos, é uma lei quase que modelo, né? Inspirada também na lei da Uncitral, mas o fato é que a nossa lei é muito boa.
E não só isso, né? A questão era como essa lei seria recebida pelos juízes, foi a dúvida original. Eu diria que não o pecado original, mas a dúvida original da arbitragem no Brasil. E como isso se seria ou não sufragado pelo entendimento do Supremo em termos de constitucionalidade. A gente sabe que o Supremo acabou reconhecendo a constitucionalidade da lei, e uma das curiosidades é que hoje nós temos como presidente da Câmara aqui na Fiesp o ministro Sidney Sanches, né, que na época era ministro integrante do Supremo e que votou contra a constitucionalidade da lei, o que mostra como, e ele mesmo diz isso, como as pessoas evoluem, e ele hoje fala, poxa, eu deveria ter votado em sentido contrário, né, em sentido a favor da lei. Tanto é verdade que hoje ele é presidente da Fiesp aqui em São Paulo, né, Câmara que eu tenho, inclusive, a honra de integrar o conselho provisoriamente, momentaneamente, né. Eu diria que lá atrás o receio era, primeiro, não ter o reconhecimento do Supremo, depois tido o reconhecimento do Supremo, como a lei e a experiência seria recebida pelos demais juízes, no aspecto de se isso seria ou não uma forma de esvaziar a competência e a atuação dos juízes no Brasil. E aí, nesse momento, eu acho que tem aí um momento fundamental, né? Provavelmente a Selma tenha falado disso, mas e aí sim a gente tem que reconhecer a função, a atuação do Superior Tribunal de Justiça, quando começou a julgar as questões referentes aos grandes princípios da arbitragem, de forma, a prioristicamente, nos julgamentos das sentenças estrangeiras questionadas, nós sabemos que as sentenças estrangeiras antes, primeiro eram sufragadas no Supremo e depois passaram a ser sufragadas no Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça, neste momento em que a arbitragem precisava desse reconhecimento judicial, começou a meio que doutrinar pelo precedente, que é algo que eu falei na minha dissertação de mestrado lá, que não tinha nada a ver com a arbitragem, mas que era sobre a força da jurisprudência. O STJ, ele praticamente colocou alguns cânones de cima para baixo, em termos jurisprudenciais, quando começou a analisar, apreciar e a julgar princípios e pilastras mesmo da arbitragem, antes que os juízes, antes que os tribunais, antes que os demais membros do judiciário no Brasil se debruçassem e decidissem sobre isso. Então, a gente tem quase que um movimento reverso. Nós tivemos primeiro o reconhecimento do Supremo, depois nós tivemos uma produção excelente do Superior Tribunal de Justiça com relação aos principais princípios da arbitragem. Então, tivemos ali já uma sedimentação jurisprudencial muito boa, né? Isso gerou um efeito de segurança, um efeito de confiança das empresas em escolherem a arbitragem. Então, isso, de certa forma, catapultou a arbitragem, a escolha pelas empresas de clausularem os seus contratos, e a gente sempre brinca, a escolha acaba sendo, a sugestão é do advogado, né? Não é da empresa, acaba sendo do advogado. Se o advogado não tem a confiança no instituto, ele não indica, ele não sugere, ele não minuta no contrato a opção de ir para a arbitragem. Então, os advogados começaram a ver que com essas decisões do Superior Tribunal de Justiça, haveria sim segurança, haveria sim previsibilidade, haveria sim racionalidade, né? E começaram, então, a instituir, a prioristicamente, apenas grandes empresas traziam, depois as demais empresas, médias empresas, pequenas empresas, e aí a coisa meio que pulverizou. A gente teve depois um movimento, de certa forma, de popularização da arbitragem, que eu diria nos últimos 10 anos, digamos assim, né, de um aumento muito grande dos números dos procedimentos arbitrais. E aí hoje, e nesse período, sempre houve da comunidade arbitral uma preocupação de limites e de que forma cada ambiente, seja judiciário, seja arbitragem, poderia se ajudar mutuamente, e aliás esse tema era recorrente em todo o evento, que era a harmonia, o trabalho conjunto do judiciário com a arbitragem. De certa forma, quando eu até escrevi meu doutoramento ali, na época de 2009, 2010, etc., a gente estava nessa fase no Brasil, a gente estava nessa fase de um relacionamento muito bom entre o judiciário e a arbitragem, a gente estava numa fase
de reconhecimento de competências, né, de reconhecimento de ajudas mútuas, né, que é o que eu coloquei até no livro, que era a história de você ter sistemas que se autoajudam, sistemas que se auto-influenciam, sistemas que crescem com essa troca de experiências, com essa troca de influxos, né? E hoje o que a gente tem como fruto, talvez não da popularização, mas do aumento realmente dos procedimentos arbitrais, a gente tem hoje um maior número de questionamentos judiciais com relação aos processos arbitrais, não em decorrência de vícios da arbitragem ou vício da arbitragem como instituto, e sim como um aumento do número. Quantitativamente ficou muito maior. Então, quando você aumenta o número de procedimentos, você aumenta também o risco de que os procedimentos em si, não o mérito das decisões, sejam discutidos, sejam levados ao judiciário. E eu vejo com muita naturalidade isso, viu, Olavo? Porque, veja, a função do advogado também, até como respeito e obrigação funcional para o seu cliente, se ele observar alguma falha procedimental num procedimento arbitral, ele tem obrigação de sugerir ao cliente dele que questione o judiciário, né? Porque, do mesmo jeito que é ruim para a arbitragem um judiciário que fecha os olhos para problemas procedimentais da arbitragem, também é ruim um judiciário que simplesmente anule todos os atos. Então, nesse aspecto, tem que haver um equilíbrio, tem que haver um in medio virtus, justamente para você ter uma segurança no procedimento arbitral para a parte. A parte não quer entrar numa arbitragem e dizer assim, poxa, o árbitro pode fazer qualquer tipo de estripulia aqui procedimental, porque se eu for para o judiciário, o judiciário simplesmente vai falar o seguinte: você escolheu a arbitragem, portanto, você não pode discutir aqui no judiciário, você escolheu, então, responsabilidade sua, né? Para a parte é muito ruim esse sentimento, O outro sentimento também é muito ruim, de que qualquer questiúncula procedimental sem prejuízo possa ser, possa dar aso, possa justificar uma ação procedimental. E vejam, o processo arbitral nós sabemos, né? Ele, por mais que ele seja célere em relação ao judiciário, ele tem seus custos, ele demanda da parte, porque, e aí eu falo agora para os estudantes, para quem está tendo contato agora com a arbitragem, imagine um processo judicial que demoraria 10 anos, ele vai demorar 2 anos. Então você achata o procedimento, você condensa os atos são muito mais intensos, mais rápidos, né? Ao invés de você ter fase postulatória de ano, você vai ter fase postulatória de alguns meses. Então, as petições são mais rápidas. Geralmente, é muito comum a gente ver mais de um escritório atuando de lado a lado. Então, é um processo mais intenso. Você passar por isso e ter, por qualquer questiúncula, por qualquer filigrana procedimental sem prejuízo, a anulação pelo judiciário é muito frustrante. É muito frustrante. Então, a comunidade arbitral e o próprio judiciário tem visto que o equilíbrio é o que tem que ser buscado. A gente tem que buscar um equilíbrio de não sufragar procedimentos que engulam os direitos das partes, as garantias processuais, são garantias, antes de tudo, e você sabe disso, Olavo, são garantias constitucionais que nutrem e inspiram todos os procedimentos, e a arbitragem não escapa disso. Então, as garantias constitucionais, o devido processo da paridade de armas, né, e da defesa, ela nutre todo tipo de procedimento. A arbitragem não é exclusiva nisso, ela se insere nesse conceito porque ela é inspirada pelos influxos, pelos princípios processuais constitucionais. Então, você sufragar procedimentos arbitrais que atropelem isso é muito ruim para o Instituto, gera insegurança. E o contrário também é muito ruim para o Instituto, né? Porque você simplesmente, veja, você como juiz, virar e falar assim, realmente o procedimento arbitral foi um absurdo. O direito da parte não foi obedecido, não teve contraditório, mas, você escolheu a arbitragem, então não venha me incomodar, né? Esse também são os extremos muito ruins. E aí, nesse aspecto, é uma provocação até para os estudantes de que também na arbitragem os extremos não são interessantes, né? O equilíbrio é o interessante.
E a gente vive em tempos de tão extremos, na arbitragem como na vida, o importante é o equilíbrio. Excelente, Eduardo. Uma última pergunta. Qual é a sua avaliação sobre o futuro da arbitragem no Brasil? Olha, eu diria, eu sempre fui um otimista com relação à arbitragem, desde o começo, eu continuo sendo otimista, eu acho que a arbitragem no Brasil, ela ainda tem muito campo para ser desenvolvida, basta ver, Olavo, aí, Batatais, Orlândia, Ribeirão Preto, Franca, né? Mesmo Campinas, aqui do lado de São Paulo, o polo, Campinas é um polo imenso empresarial, imenso, uma das regiões mais ricas, acho que é a região mais rica do Brasil, as imediações de Campinas. São poucos procedimentos arbitrais lá, as empresas não têm essa cultura, porque os advogados não têm essa cultura ainda de sugerir arbitragem para determinados assuntos, e isso é importante. A arbitragem não serve para toda e qualquer coisa, para toda e qualquer matéria, para todo e qualquer contrato, não. Tem questões que submetem melhor à arbitragem. Tem outras questões, até pela quantidade, pela repetição, né? Pela existência de precedentes, vão melhor no judiciário mesmo, né? Por isso que são caminhos paralelos. A minha visão com relação à arbitragem no Brasil é que existe um campo imenso ainda para ser desenvolvido. Como eu disse, tem áreas muito ricas no Brasil que ainda não implementaram de forma de forma corajosa a arbitragem. Eu diria que esse movimento atual de um maior questionamento das sentenças arbitrais, no fim do dia, vai ser também positivo para a própria arbitragem, porque eu confio muito nos posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça ao final desses procedimentos, né? Então, vejam, alguns procedimentos arbitrais que foram anulados, a nosso ver, de forma equivocada, eu tenho plena confiança de que o Superior Tribunal de Justiça vai reformar e vai colocar os treinos nos trilhos novamente. Então, nesse aspecto, eu não tenho receio nenhum nesse aumento de questões ou de questionamentos judiciais dos procedimentos arbitrais, de forma alguma. E eu acho que para o estudante, e aí isso que é importante, o estudante... uma vez eu estava voltando, uns anos atrás, voltando de um congresso acho que foi de Porto Alegre, eu estava no avião, o pessoal do congresso todo voltando junto e tal, aí tinha uma estudante da graduação, eu perguntei, e aí, o que você vai fazer, né, quando você se formar e tal? Ela falou, eu vou trabalhar só em arbitragem internacional. Aí eu fiquei pensando comigo, ela precisa passar lá no escritório para eu mostrar para ela o que é fazer uma sustação de protesto lá no Taboão da Serra primeiro. Depois ela pensa na arbitragem internacional, né? Eu diria que para o estudante, ele mesmo que ele goste, que ele se apaixone pela arbitragem, não comece pela arbitragem. Faça primeiro um solo comum, um solo fértil, com fundamentos de outra área, pode ser do direito internacional, pode ser do direito privado, do direito do processual mesmo, clássico, e daí você caminha para a arbitragem, e você se equipa, você se prepara para ter mais maleabilidade, para você ser um profissional mais completo, para você não se reduzir no futuro, né? E você, como estudante, se equipa, seja como advogado, seja como acadêmico, seja como né, enfim, até juiz de direito, você acaba sendo mais eficiente, não reduzindo o seu conhecimento. Então, eu diria que, para quem tem interesse na arbitragem hoje, o estudante e que está começando, ele deve criar, assim, uma base diferente da arbitragem, e depois você vem e coloca a arbitragem na sua formação, né? Em termos práticos, em termos de procedimento, eu digo que eu sou bem tranquilo em dizer que a arbitragem não vai diminuir, pelo contrário, vai crescer muito, porque o campo é muito grande ainda, e cá entre nós sabemos que para determinadas matérias o judiciário acaba sendo muito limitado. Eu atuei muito na minha vida e atuo ainda no judiciário, a gente sabe que determinados processos no judiciário, eles são feitos para não ter fim, né? Eles são feitos para não acabar nunca. Isso causa uma angústia muito grande na parte, né? Isso acaba fazendo com que, por exemplo, questões de direito societário, questões corporativas, no judiciário são muito, muito difíceis de serem tratadas, muito complicadas de serem tratadas, né? Então, eu diria que não é uma questão, não é uma forma complementar, é uma forma
adequada para tratar determinados assuntos. E afirmo que o Brasil, até com o próprio campo de desenvolvimento do próprio país, né, as relações ficando mais complexas, a contratualização aumentando, os contratos ficando mais complexos, até em decorrência de uma maior complexidade das relações econômicas mesmo, eu acho que vai ser uma consequência natural as cláusulas arbitrais aparecerem mais, né? Vai ser uma necessidade, porque em termos quantitativos o judiciário continua e vai ficar por um bom tempo ainda bastante afogado. E eu vejo por aí, também não vejo, por um outro lado, só para encerrar, a arbitragem como dotada da capacidade de isentar o judiciário da sua quantidade, da sua infinitude, né, de procedimento. Eu acho que a arbitragem não serve para isso, ela não serve para desafogar o judiciário. Talvez só com um subproduto, tirando determinados procedimentos mais complexos, questões mais complexas, o juiz consegue ter mais tempo para julgar com maior eficiência. Aí sim a gente entra numa questão de gestão judiciária, né, de gestão de procedimentos, e aí a gente tem a tecnologia e por aí afora, né. Uma coisa que é importante, que a arbitragem, ao contrário da quantificação dos procedimentos estatais, né, a arbitragem, ela é, por natureza, tailor-made, né. Dificilmente, eu nunca vi uma arbitragem igual a outra, nunca vi, ainda que fosse na mesma matéria, eu nunca vi uma arbitragem igual a outra, né? Nunca vi, né? Seja pelas questões fáticas, seja pelo contrato, seja por quem vai julgar, seja por quem vai defender, eu nunca vi um procedimento arbitral exatamente igual ao outro. Então, cada arbitragem tem a sua história, então, e a arbitragem, para funcionar bem, ela precisa de gente experimentada, de gente capacitada, gente bem formada, que tenha trilhado esses caminhos que eu falei aí no começo da nossa conversa. E aí, quando eu falo isso, digo em especial dos advogados, né, e no último plano, da posição dos profissionais que estão árbitros, né, e das instituições arbitrais, que eu gostaria até de finalizar, presto uma homenagem às brasileiras, que elas realmente fazem um excelente serviço. Perfeito, Eduardo, excelente entrevista, obrigado aí pela concessão do seu tempo aí, das suas maravilhosas lições, né, com tanta humildade como sempre, e passo a palavra para o Lauro fazer o nosso encerramento. Não. Queria também agradecer ao Eduardo, fazer o esclarecimento que nós não somos parentes, ou seja, não tem nenhum nepotismo envolvido nessa entrevista aqui, eu acho que isso é importante. E aproveitando aqui, a gente tem uma série de entrevistas que a gente tem feito com advogados internos de empresa. E eles corroboram muito essa dica que o Eduardo deu no final, que eu acho que é preciosa, que para eles interessa um advogado de contencioso estratégico, que vai orientar a empresa o que é melhor. Então, a ideia é essa. A gente está aqui num ambiente todo voltado para arbitragem, mas no fundo, o cliente é o que importa, né? A parte é o que importa. E o que a gente tem ouvido das partes nessas entrevistas, que estão disponíveis aqui no canal também, é isso. Para mim, interessa um contencioso estratégico. Eu acho que isso é importante. Então, eu queria agradecer muito o Olavo por tocar esse projeto e ter sido tão generoso com a gente e nos ajudado tanto. Queria agradecer ao Eduardo por participar desse e de outros projetos com a gente aqui. E desejar um bom dia para todo mundo e, mais uma vez, agradecer, tá bom? Um abraço para todo mundo.